Muito bom dia a todos. Passo agora a fazer a correção da nossa lista de exercícios número 2. Tá? A primeira questão nos diz o seguinte: faça as leituras dos instrumentos de medida a seguir, fornecendo a devida leitura com a quantidade de algarismos significativos corretos e o seu respectivo erro de escala. Então vamos lá fazer a leitura desse nosso instrumento de medida aqui. Quando você olha para ele, você consegue perceber que ele vai estar... Aí aqui tem até um problema de leitura aqui devido à foto, à imagem, né? Mas para mim aqui ele aparenta estar entre 36,4 e 36,5 e podendo até ser 36,4. Então, por exemplo, eu estou muito convicto de que essa leitura está em 36,4 exatos, então 36,40. Agora, qual é a menor divisão de escala aqui? A menor divisão de escala é 0,1 grau Celsius. Como se trata de um instrumento analógico, eu preciso dividir por 2. Então vai ficar o meu erro de escala 0,05 graus Celsius. Fazendo a junção dessa informação e dessa, eu tenho que a leitura de maneira correta vai ser 36,40 mais ou menos 0,05 graus Celsius. Então vamos só recapitular que o meu algarismo duvidoso tem que estar exatamente na mesma casa decimal que o meu erro de escala. E lembrando que quando eu vou expressar o erro, ele só pode ter um algarismo significativo. O próximo exercício é a leitura de um termômetro, só que agora ele é digital. Então, se ele é digital, tranquilo. Então vai ser o quê? 36,3 mais ou menos o quê? Se ele está lendo 36,3, a próxima leitura vai ser 36,4. A outra poderia ser 36,5. De quanto em quanto ele está mudando? Ele está mudando de mais ou menos 0,1 grau Celsius. Então, essa é a leitura correta desse termômetro que foi apresentado, ok? Agora, eu tenho aqui uma proveta, tá? E aí a proveta eu tenho que pegar sempre a parte mais baixa aqui da minha curvatura, ok? Agora vamos parar para pensar. Eu tenho aqui 17, aqui 19, então quer dizer que aqui é 18. Então a minha leitura vai ser 17.2, 17.4, 17.6, 17.8 e 18. 18, 18.2. Então, para mim, essa leitura está entre 18,0 e 18,2 ml, ou centímetro cúbico, que estão expressando a mesma quantidade de volume, certo? Então, por exemplo, para mim, eu vou colocar aqui 18,05 ml. Agora, vamos ao erro. A menor divisão de escala eu tenho o quê? 17,0, 17,2. Então, quer dizer que a menor divisão de escala é de 0,2 ml. Se é de 0,2 ml e eu vou dividir por 2, então quer dizer que eu vou ter 0,1 ml. Aí, olha só o que acontece. Aqui e aqui nós temos um problema. Tá? Então, a minha leitura aqui, ela não poderia e não pode ser, né, 18,05. Ou ela vai ser 18,0, ou ela vai ser 18,1, ou ela vai ser 18,2, tendo em vista a minha limitação da escala, tá? A minha margem de erro que aqui está. Então, por exemplo, como passou um pouquinho de 18, qual que vai ser a minha proposta? 18,1 mais ou menos 0,1 ml. Então, por exemplo, quando eu fiz essa proposição aqui, eu estava colocando uma casa a mais de maneira indevida.
Então eu preciso ficar atento e fazer toda a análise quando eu faço essas leituras, ok? Então vamos pensar aqui, ó, novamente mais uma proveta. Então aqui eu tenho 190, aqui eu vou ter 200, certo? Então 192, 194, 196, 198, 200. 202, 204, 206, 208, 210. Então quer dizer que essa minha leitura ela vai estar entre 202 e 204. Bom, se eu tenho novamente de 2 em 2 ml, então vou ter 2 ml dividido por 2, que vai dar 1 ml. Então essa minha leitura não vai poder ser, e aí eu tenho que tomar esse cuidado, né? De 0, alguma coisa. Então vai ficar o quê? Por exemplo, 202 mais ou menos 1 ml. Qual seria uma outra leitura possível? 203 mais ou menos 1 ml. Então eu preciso ficar atento, né? Como vou estar procedendo essa minha leitura. Agora aqui eu estou fazendo essa leitura. Então 5,1, 5,2. Então para mim ele está entre 5,1 e 5,2 centímetros, tá? Então, por exemplo, ele me parece que está bem no meio, então eu vou dizer que está 5,15 centímetros. Agora, qual que é a menor divisão de escala? A menor divisão de escala aqui é 0,1 centímetro. Se eu vou dividir por 2, vai dar 0,05 centímetros. 2 decimais, fechou. Então vamos lá expressar a nossa leitura. 5,15 mais ou menos 0,05 centímetros. Próximo exercício, eu tenho aqui uma régua agora que está de 1 em 1 centímetro. Então, qual que é a minha certeza? Que a leitura está entre 5 e 6 centímetros. Bom, se eu tenho 1 centímetro de menor divisão de escala, se eu vou dividir por 2, isso aqui vai fechar 0,5 centímetros. Então, por exemplo, uma leitura válida seria 5,3 mais ou menos 0,5 centímetros, certo? Próxima leitura, eu tenho aqui uma régua milimetrada de novo, né? Então aqui eu tenho entre 5,3 e 5,4. Ok? Vou supor que para mim aqui me parece estar em 5,33 centímetros. Tá? Qual que é a menor divisão de escala? É 0,1 centímetro. Se eu vou dividir por 2, 0,05 centímetros. Juntando aqui e organizando as informações, a minha leitura de maneira correta seria o quê? 5,33 mais ou menos 0,05 centímetros. Só para algum esclarecimento, tá? Então, por exemplo, a pessoa aí, você está fazendo a leitura na sua casa e você não concorda que isso aqui é 3, isso aqui é 4. Ok. Então, se você colocou aqui 5,34 mais ou menos 0,05 centímetros, também está ok. Agora, você não pode colocar aqui, por exemplo, 5,340. Esquece. Colocou aqui outro valor que não seja esse, também esquece, ok? Então tem que tomar cuidado com essas leituras que aí estão. Bom, então aqui agora eu tenho um paquímetro, né? Então o paquímetro aqui, ele tá 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui ele está entre 1 e 2 milímetros, tá? E está coincidindo no terceiro traço. Então vai ser o quê? 1,3 milímetros. Agora, mais ou menos quanto? Eu tenho 1 milímetro que foi dividido em 10 partes. Então, isso aqui equivale a 0,1 milímetro. Então, mais ou menos 0,1 milímetros. O próximo instrumento, eu tenho aqui novamente um
paquímetro, né? 101, 102, 103. Então vai ficar 103,12345, tá? Mais ou menos, novamente é a mesma escala anterior, né? 0,1 milímetro, ok? Agora, eu tenho aqui 4,1, 4,2, 4,3, não, 4,1, 2,3, 3,4. Então vai ficar entre 4,4 e 4,5. Agora, onde é que está coincidindo? Aí agora eu tenho que parar e dar uma analisada, né? Parece que está coincidindo aqui. Então, é 4,4. E esse 1 milímetro aqui, ele foi dividido em 20 partes, certo? Eu tenho 10, mas só que cada um aqui foi dividido ao meio, então eu tenho 0,05 milímetros, certo? Então aqui eu vou ter 4,41, 42, 43, não, 4,40, 4,40, 4,405, 4,41, 4,410 e assim sucessivamente. Então quer dizer que a minha leitura aqui, ela vai ser, perdão, aqui eu estou trabalhando em centímetros, né? E aqui está em milímetros. Então vai ser o quê? Entre 44 milímetros e entre 45 milímetros. Então vai ficar 44, coincidiu esse, 15, mais ou menos 0,05 milímetros. Olha a confusão que eu já ia fazendo aqui, trabalhando em centímetros aqui e em milímetros aqui. Eu tenho que também tomar cuidado, como toda e qualquer pessoa, também sou suscetível de erro. Mas a gente tem que parar e analisar e ver o que está acontecendo. Então vamos lembrar que aqui eu vou ter, esse caso aqui é 0,0, esse caso aqui é 0,5, esse caso aqui é 10, esse aqui é 15. Como foi esse que coincidiu na nossa interpretação, por isso eu associei mais 15 aqui. E aqui o nosso último, né? Nós temos aqui um micrômetro, tá? Então vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Agora olha só. Por mais que eu já esteja vendo o 5, por mais que eu já esteja conseguindo perceber o risquinho, mas eu estou lendo aqui 45, 46, 47, 48. Então ele está entre 48 e entre 47. Então quer dizer que ele não chegou no 5. Então qual tem que ser a minha leitura aqui? A minha leitura tem que ser 0,1234,5. Então vai ficar 4,5 mais 0,4748 475. Então quer dizer que olha só a minha leitura. Então ficou 4,975. Está muito próximo do 5, por isso que está aqui entre o 47 e o 48. O 5 já começou a aparecer, mas não está no 5. Eu preciso ficar atento a isso. Agora, qual que é a minha menor divisão de escala? 0,01, 47, 48, que dividido por 2 vai dar 0,005. Tá? Então, a leitura correta desse instrumento 4,975, mais ou menos 0,005 milímetros, certo? Nessa lista, a gente acabou não dando muita ênfase para os erros sistemáticos, mas, por exemplo, muito em breve você vai fazer o experimento, por exemplo, do pêndulo simples. Então, o pêndulo simples, quando você começa a fazer a leitura dele, o que é o pêndulo simples? Você tem lá uma bolinha, certo? Que você vai soltar e você vai medir o tempo para ele ir e voltar. Então, por exemplo, eu tenho alguém aqui que vai segurar a bolinha, vai soltar a bolinha, vai dizer deu, a outra pessoa vai lá apertar o cronômetro. Será que esse intervalo de tempo entre a pessoa dizer e a outra pessoa clicar lá no cronômetro e disparar, não dá de melhorar isso aqui? Será que onde eu estou fazendo isso aqui, já que essa bolinha aqui, essa esfera aqui, não tem muita massa,
Será que eu estou fazendo num lugar adequado onde o vento não está atrapalhando? Será que quando eu estou fazendo a leitura desse movimento, sai daqui, para lá e volta? Será que eu estou fazendo sempre no mesmo local? Certo? Será que eu consigo melhorar isso? Então, todos esses erros sistemáticos, eles são muito mais coerentes de você avaliar numa situação real de experimentos, ok? Bons estudos para vocês, um grande abraço a todos. Tchau, tchau.